Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nesse vamos falar o que o Espiritismo pensa sobre a guerra. A guerra é algo ruim? A guerra é algo necessário? O que acontece com as pessoas que ordenam a guerra e as que vão para a guerra forçadamente? Então nós vamos ver essas e outras questões à luz da doutrina espírita, principalmente de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no mês de novembro do ano de 2023, onde o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel está a pleno vapor, e nessa data Israel já invadiu a faixa de Gaza e começa o conflito corpo a corpo com o grupo terrorista. Mas nós não vamos focar as questões históricas que levaram a esse conflito, nós não vamos traçar aqui as questões geopolíticas desse conflito em particular. O que nós vamos fazer nesse vídeo é explanar de uma forma geral o que o Espiritismo pensa sobre a guerra. E para começarmos, ou melhor, antes de começarmos, eu vou pedir para você, se você gostar do vídeo, se você gosta do meu trabalho, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos e fazer com que esse canal dedicado à instrução e divulgação da doutrina espírita possa crescer. Visto isso, vamos começar pelo básico. Allan Kardec, na questão 742, pergunta aos amigos espirituais o seguinte: o que leva o homem da guerra? A guerra, melhor dizendo. E os amigos respondem o seguinte: predominância do instinto em relação à sabedoria, em relação ao conhecimento, em relação ao amor, à empatia, ou seja, o nosso lado animal nos leva até a guerra. Nessa fase evolutiva, o que vale é o poder da força. Hoje em dia, na nossa sociedade, não tão de forma veemente como era na Antiguidade ou na Idade Média, mas ainda existe e muito o poder gerado através da força. E isso ainda vai permanecer, talvez por alguns séculos, no planeta Terra, diga-se de passagem. Então, na questão 743, Kardec pergunta: já que ainda nós somos tão animalizados ao ponto de fazer prevalecer a lei do mais forte e para isso usarmos a guerra como instrumento, então ela desaparecerá um dia da face da Terra? E os Espíritos respondem que sim, quando o homem passar a entender o poder do amor. Quando o homem, o ser humano, melhor dizendo, passar a entender quão é importante esse conhecimento e essa prática do amor. Então, a paz, a verdadeira paz, será estabelecida no planeta. E, voltamos a repetir, será um processo ainda muito demorado e complexo. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, ainda pode demorar, com certeza, vários séculos. Na questão 542 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec toca na questão da influência sobre a origem e também sobre a manutenção do conflito, de uma guerra, de uma batalha. Os amigos espirituais respondem que há espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados, que saboreiam o prazer de causar a guerra, que têm prazer em ver a violência suplantar a paz, que têm prazer em ver a morte, que têm prazer em ver a desavença, que têm prazer em ver a destruição. Então ainda são espíritos muito animalizados, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Aproveitando esse gancho sob a influência do mundo espiritual a respeito do mundo material, tanto para o bem quanto para o mal, nós podemos
fazer a seguinte pergunta: e as guerras santas, baseadas em princípios religiosos? Nós vamos dizer que tanto é uma interpretação egoísta, orgulhosa, vaidosa e arrogante de algumas pessoas fundamentalistas, porque o fundamentalismo religioso não está apenas numa religião, ele está em várias religiões e está também em várias ideologias políticas. Então, a partir do momento que esses encarnados se dedicam a essa interpretação bélica, a essa interpretação violenta e egoísta das escrituras ditas sagradas, logicamente vão ter sintonia com espíritos afins no mundo espiritual que podem, inclusive, ampliar a guerra, insuflando novas ideias de terror, de destruição. Daí nascem os atos de terrorismo em alguns grupos que nós vemos no planeta Terra. Com certeza, aquela maldade, aquela animalidade, aquele instinto agressivo, ele parte dos encarnados, mas é otimizado, é enfatizado e ampliado por espíritos desencarnados. Então chegamos ao momento capital do nosso vídeo, ao momento mais importante, no qual Allan Kardec pergunta se há necessidade da guerra no planeta. E vai mais longe, como nós vamos ler a questão, e depois faremos algumas considerações para que não reste dúvida em relação a essa polêmica pergunta de O Livro dos Espíritos. Que objetivou a providência? A providência seria a própria ação da lei divina, tornando necessária a guerra. E os amigos espirituais respondem: a liberdade e o progresso. Kardec, ainda não contente com aquela resposta um tanto quanto sintética, faz a seguinte pergunta dentro da mesma questão: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? E eles respondem: escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Essa é uma questão muito profunda em O Livro dos Espíritos. Os amigos espirituais fazem nós crermos e termos a certeza, melhor dizendo, que a guerra acelera o processo de liberdade e de progresso no planeta. É claro que em fases mais animalizadas da evolução, como nós dissemos há pouco nas questões 742 e 743 de O Livro dos Espíritos. Então, quando dois blocos animalizados que ainda agem por instinto, por orgulho, por egoísmo se entrechocam, isso gera um progresso, tanto intelectual quanto tecnológico, como nós temos visto depois das grandes guerras na nossa época, mas gera também um processo de liberdade, um processo moral. Muita coisa é pensada após os disparates, após a violência extrema cometida na guerra, como foi, por exemplo, os campos de extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, isso acelera tanto o progresso intelectual e tecnológico do ser humano, porque nós somos obrigados a criar novas tecnologias para a guerra, por questões de supremacia, mas também nos faz pensar mais profundamente a respeito dos valores éticos e morais, depois de todas aquelas injustiças, depois de toda aquela violência extremada cometida durante uma guerra. Então nós vemos aí que o Livro dos Espíritos, ele é de importância fundamental para entendermos essa questão social
no planeta Terra, o porquê de tanta violência, o porquê de tanta guerra, o porquê de tanta desavença. E é muito comum, depois de um grande conflito, de uma grande guerra, gerar-se escravização, se não física propriamente dita, mas econômica, por exemplo, social. E isso tudo também gera, naquele que é subjugado, o desejo de ser livre, e ele cria soluções mais rápidas para a sua liberdade do que criaria se não tivesse essa contingência de estar escravizado, se não estivesse preso a essa cadeia de subordinação violenta em relação ao dominador. Então nós vemos que o Espiritismo é muito objetivo, ele é muito prático nessas questões, quando fala o seguinte: a meta é a paz, a meta é o amor, mas entre o ideal, que é o amor, que é a paz, que é a caridade, que é a fraternidade, que é a empatia, nós temos que pensar também no nosso real do agora. Nós somos ainda seres muito animalizados. Nós, o ser humano como um todo, todos nós ainda temos a nossa parcela instintiva que precisamos dominar. E é sobre isso que o Livro dos Espíritos fala nessa questão. Tem duas questões que são muito importantes também nesse estudo, que é a questão 745 e a questão 749 de O Livro dos Espíritos. Na questão 745, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais o que acontece com aqueles que são os verdadeiros causadores da guerra, aqueles que manipulam as outras mentes para que a guerra seja gerada, aqueles estadistas, aqueles manipuladores, aqueles formadores de opinião que realmente levam uma localidade, um país, um continente ou o próprio mundo a uma guerra. O Livro dos Espíritos é muito claro que tudo acontece através da lei de causa e efeito de acordo com a intenção que temos quando agimos. A intenção é tudo, o fato nada vale, diz o Livro dos Espíritos. Então é baseado nessa intenção que não pode ser ludibriada por Deus. Deus tem noção, Deus que é onipresente, que é onipotente, tem noção exata da intenção de cada um de nós ao pensarmos e ao agirmos de determinada forma. Os Espíritos dizem que esses que levam o mundo à guerra expiarão, sofrerão por muitas vidas, porque eles são os verdadeiros responsáveis pelas mortes que acontecem durante uma guerra. E na questão 749, ainda sobre essa questão do domínio de o que vale a nossa intenção, Allan Kardec pergunta: mas e os homens que vão obrigados para a guerra? E as pessoas que estão lá no campo de batalha matando estranhos, matando pessoas que nunca viram na sua frente, que não tem nada pessoal contra elas? Os Espíritos respondem o seguinte: esses não têm culpa, porque são constrangidos, mas são responsáveis pelos atos de crueldade que cometam durante a guerra. Mesmo tendo sido constrangidos a ir ao campo de batalha, eles são responsáveis pela crueldade que tenham cometido com pessoas indefesas ou até com outros soldados do outro lado que lutam com eles. Então vejamos mais uma vez, realçando o fato de que tudo que acontece conosco é gerado pela nossa intenção. Isso tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Para finalizarmos o nosso vídeo, eu gostaria de deixar 3 pontos muito claros em relação a essa questão da guerra. A maldade, ela está em nós mesmos. Ela não está no externo. Ela pode ser, sim, ampliada pela maldade de outras consciências, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Mas, se nos deixamos levar por essa maldade, é porque ainda nos sintonizamos com ela. Então, isso está dentro de nós e precisa ser trabalhado. Um outro ponto muito importante é que os bons espíritos, os espíritos superiores e principalmente os espíritos puros, eles nos oferecem apoio incondicional.
mas respeitam infinitamente o nosso livre-arbítrio. Não interferem no livre-arbítrio dos encarnados. Eles sugerem, eles intuem as pessoas que são capazes de compreender essas correntes de pensamento vindas dessas mentes amorosas, mas jamais interferem diretamente no livre-arbítrio de quem quer que seja nesse planeta ou em qualquer outro planeta no universo. Cabe a nós, em hipótese nenhuma, cairmos no erro de tentarmos defender lados em relação às nossas paixões ideológicas. Porque se ainda a guerra é necessária no planeta, quem contribui para ela e quem sintoniza com ela está sujeito aos efeitos tóxicos em termos emocionais que essa guerra gera, sob todos os aspectos. Então façamos a nossa parte, por menor que seja, começando a pacificar a nossa própria mente, a nossa própria alma, a fim de que possamos contribuir. Pode parecer essa uma contribuição muito pequena para o mundo de regeneração, mas é através dessas pequenas contribuições individuais de transformação moral, de autotransformação, é que nós começaremos então a acelerar e a caminhar de forma mais coesa, de forma mais rápida, a conquistarmos esse progresso e essa tão sonhada liberdade que vão nos levar ao mundo de regeneração. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, comente e compartilhe, inscreva-se no canal e aperte o botão do sino para nos ajudar a crescer com esse canal que leva a doutrina espírita de forma gratuita a todos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.